Oi, eu me chamo Midian e estamos aqui hoje para ouvir uma história de alguém que influencia, porque foi influenciado depois de ter sido tocado por Jesus. Se apresente, companheiro, quem é você? Oi, eu me chamo Fábio, eu sou um discípulo de Jesus, vivendo aí no processo de restauração contínua, vivendo um dia de cada vez. Amém, que bom. Quem era o Fábio antes? Eu sempre fui essa pessoa que era autossuficiente, né? Ou seja, eu era o cara certo e até então as outras pessoas eram erradas. Tipo assim, as pessoas que tiveram um presídio, que fizeram algo de mal, para mim eles teriam que morrer, porque eles eram errados e eu era certo. Eu fui uma pessoa criada assim pelo meu pai, pela minha mãe. Tenho duas irmãs e perdi minha mãe cedo, com 9 anos de idade, né? E para mim, o meu pai me ensinou que eu tinha que ser certo. E certo era aquele cara que eu era um cara certo e os outros eram errados de acordo com a circunstância da vida, né? De crimes, de morte, dessas coisas. Até então eu era certo e aquelas outras pessoas não eram. Dentro do seu coração, Fábio, você sentia assim preconceito? Tinha essa coisa do preconceito? Sim, eu tinha muito preconceito com aquelas pessoas que eram presas. Porque para mim, bandido para mim tinha que ser morto. O cara que fez mal, aquela pessoa que roubou, que fez algo com a criança, ele teria que morrer, né? E também com os homossexuais eu era um cara que chacotava muito, sabe? Eu era muito preconceituoso nesse segmento, né? Aí teve um dia, Fábio, que você foi tocado por Jesus. Como foi esse toque? Uma vez um amigo meu me convidou para vir aqui, e aí eu vim, né? Coloquei R$50 aqui no meu bolso, de cada lado, porque na minha mente alguém ia falar algo, ia manipular minha mente e eu ia dar o dinheiro. E aí quando eu sentei na cadeira, bem na frente onde eu estou aqui agora, e eu fui impactado por esse amor de Deus, né, que tocou no meu coração, e eu entreguei a minha vida a Ele, e hoje Ele é meu Senhor e Salvador. E Fábio, você teve uma visita que você fez aqui, visitou um projeto da Fundação Batista Central, que é o CR Cidadania. Aí você veio aqui para conhecer, veio só conhecer. Me conta como foi essa experiência. Foi numa segunda-feira à noite, eu nunca esqueço também, eu vim para conhecer, né, esse projeto, né, o Celebrando a Restauração. E aí eu estava sentado na cadeira, né, e o pastor Nelson, ele foi bem simples, ele falou assim que tinha um trabalho, né, nos presídios, né, da Fundação Batista Central, né, que era o CR Cidadania, né. Sim. E aí ele falou que estavam precisando de servos, né. E aí que tinha que passar na mesa e se inscrever, quem sentisse um desejo no coração. E aí ele falou aquilo ali, ansiou meu coração, mas eu não entendi também, não coloquei meu nome lá, não fui lá na mesa, nem nada, fui para casa. Mas eu fui com cheguei em casa, aquilo ficou queimando por dentro de mim sem eu entender nada. E aquilo ficou uma semana, e na semana seguinte nós tínhamos o grupo de relacionamento, né, o GR, perdão. E aí eu fui pro GR, quando foi na hora da partilha, eu entendi que eu tinha que colocar aquilo para fora. E aí eu disse, tá um negócio queimando dentro de mim sobre prisões. E aí Deus é tão bom que Ele faz tudo perfeito. Tinha um rapaz lá que ele que coordenava, né? O nome dele é Rodney, louvo a Deus pela vida dele. E aí ele me fez o convite para ir lá conhecer. E foi outro encontro tremendo. Porque quando eu entrei lá no presídio, foi no IPPO2, eu nunca esqueço, como se fosse hoje. Nós entramos lá, pegamos lá os meninos, ia para dentro de uma classe, e lá a gente falava do amor de Deus, né? Dos 12 passos. E aí essa experiência de entrar no lugar onde mais havia julgamento, você recriminava, como foi essa sensação? Mas antes você teve uma experiência dentro de casa, né, antes de chegar. Sim, tive, porque quando esse amor de Deus ansiou meu coração para conhecer, eu cheguei para meu pai e falei que ia no presídio. E meu pai falou, você tá doido? O que é que tu vai fazer ali dentro? Nunca matou, nunca roubou. Porque eu já trazia até o tabu que meu pai também tinha, que passou para mim, né? Que eu era o cara certo e o cara que estava lá. Né? Os ensinamentos, que justamente. Ele passava. Correto. E aí eu falei para ele, ele disse que não podia ir. E eu peguei, tudo bem, pai, eu não vou. E aí ele disse, como assim tu vai me obedecer? 38 anos da minha vida, tu nunca me obedeceu e agora tu vai obedecer. Eu falei, entendi o mandamento com promessa, honrar o pai e a mãe até os últimos dias da vida, que aí meus dias serão acrescentados. Não estou fazendo isso para ganhar, pai, mas eu entendi esse amor. E aí ele falou que eu não ia. Aí eu cheguei pro Rodney, né, esse rapaz que condenava lá no presídio, disse que não podia ir, vamos orar. E aí a gente orou. E aí Deus tocou no coração do meu pai e ele permitiu eu ir. E aí eu fui. E chegando lá, esse amor foi tremendo. Eu conheci um irmão lá. E aí quando a gente foi embora depois da partida, depois de apresentar os 12 passos, falar do amor de Deus, que eu fui embora, esse rapaz chegou para mim e disse assim,
Cara, a hora por mim foi tremendo, eu chorei, eu fiquei triste assim de alegria ao mesmo tempo, mas também com ansiedade, porque ele estava com 8 anos, ainda me lembro, 6 meses, eu não lembro o recorde dos dias e a hora, que ele não viu o filho dele. Cara, e aquilo entrou no meu coração de um jeito tremendo, porque eu tinha acabado de deixar o meu filho no colégio e já ia pegar ele, né? Porque eu trabalhava de 9 às 11, em 11 horas eu ia pegar o meu filho na escola. Mas fiquei com aquela coisa dentro de mim e fui embora. E aí o irmão Rodney fez a pergunta, né? O que é que Deus te disse, o que é que tu vai fazer a respeito? E eu fui para casa, sem entender nada. Mas aí eu olhei na palavra, Deus falou no meu coração: você ama seu filho, pois eu vou colocar dentro de você o amor por aqueles rapazes. Não só por ele, mas por aqueles meninos também do centro educacional. E hoje eu faço parte, hoje eu já coordeno, né, lá no Imelda, que é outro presídio, né? E assim, lá tem muitos homossexuais, né? Tem os idosos, o Maria da Penha. E assim, para mim é um privilégio, porque aquele tabu que eu tinha, Deus tirou de mim e colocou o amor que eu não tinha naquelas pessoas. E hoje eu vou para lá com gratidão, não com ir por pesar, mas ir por amor, porque eu sei que Deus me deu esse dom de evangelizar, de ir lá levar o amor de Deus, de falar um pouco do amor dele para aquelas pessoas que não conhecem, para aquelas pessoas que não têm uma esperança, né? Como um dia também eu tive, né? Sim. E hoje, Fábio, você tem não só essa história linda que Deus vem, toca, transforma, e hoje você influencia outras pessoas, lidera grupos assim, mas dentro de casa tem alguém que também vem influenciado, sim, né? Sim, o meu filho, o Matheus, ele tem 8 anos, é muito massa, porque quando eu vou no centro educacional, a gente visita lá um domingo sim, outro não. E aí, quando eu vou no domingo, eu trabalho até meio-dia na loja, né? Quando eu chego, eu almoço rapidinho, aí ele diz: papai, tu já vai no presídio? É, deixa eu orar por ti e lá pelos meus irmãos que eu ainda não conheço. E aí a gente ora, a gente chora, a gente fica alegre, porque eu entendo que aquele amor que Deus me deu está também no meu filho, né? Passa de geração para geração. Sim. E isso me impacta muito. E a bênção de Deus, a partir do momento que você é tocado por Jesus, passa e vai para gerações futuras, vai para gerações que virão. Muito obrigado por partilhar a história. Deus abençoe você e sua família. Obrigado, Fábio. Eu é que agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus. Amém. Obrigado. Glória a Deus.